Então, boa noite a todos. É sempre uma alegria estarmos aqui reunidos, os acadêmicos da Academia Juiz Forana de Letras e mais os demais participantes, aos quais nós agradecemos muito estarem prestigiando os nossos cursos. Então, estamos dando início à quarta palestra do sexto ciclo de palestras literárias da Academia Juiz Forana de Letras, com o tema Literatura de Autoria Feminina. Eu sou a presidente Ceci Barbosa Campos, uma senhora idosa, de cabelos curtos, grisalhos, óculos, usando uma blusa preta e brincos discretos prateados. Passo a palavra à coordenadora do curso, Ana Torquato, que fará a apresentação da palestrante de hoje, que é a nossa acadêmica Josiane Neto, a quem nós muito agradecemos. Boa noite a todos, é uma alegria estar aí novamente. Eu sou a Ana Paula Torquato, com 1,59 m, cabelo curto, preto, estilo Black Power. Estou usando um brinquinho de pérola e uma blusa de frio verde. Vou fazer a leitura, então, do currículo da Josiane Neto. A Josiane, ela é natural de Santos Dumont, Minas Gerais, formada em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é especialista em educação infantil e em práticas pedagógicas na educação contemporânea, mestra em Letras pela UFJF, leciona língua portuguesa e suas literaturas na rede municipal e particular de Santos Dumont. É membro efetiva da Sociedade Brasileira dos Poetas Aldravinistas, coordenadora do projeto Leitura Ama de Santos Dumont, membro atuante da Ação de Movimentos Artísticos de Santos Dumont, fundadora e coordenadora da Academia Brasileira de Autores Aldravinistas Infanto-Juvenil, também em Santos Dumont. É membro correspondente da Academia Portuguesa de Ex-Libris, delegada da UBT, em Santos Dumont, membro efetiva da Academia Juiz Forana de Letras, palestras sobre educação e literatura, ministra oficinas e atividades culturais voltadas para o incentivo à leitura e à escrita, tanto para estudantes quanto para a formação de professores na cidade de Santos Dumont e região. Tem seus textos publicados em antologias literárias, como o Livro das Aldravias, Juiz de Fora ao Luar, Múltiplas Palavras, dentre outros. Publica seus contos na revista Trama, em Juiz de Fora, é coautora em obras de cunho pedagógico para o ensino de língua portuguesa e literatura e tem vários artigos publicados em revistas sobre educação. Participa de forma atuante em oficinas, palestras, cursos, saraus e atividades afins. Possui certificados e medalhas de mérito cultural por sua atuação como fomentadora da cultura local e da região, oferecidas pela Sociedade Brasileira dos Poetas Aldravinistas. Lesma Poesia, Rotaract, Interact, Câmara Municipal de Santos Dumont, dentre outros. Esse, então, é um breve currículo aí da Josiane. Passo a palavra para a Josiane e para o Frazão compartilhar aí a tela com a apresentação dela. Boa noite a todos, boa noite a todas. Me ouvem direitinho? Sim? Eu vou fazer a minha autodescrição antes de começarmos a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje. Meu nome é Josiane Neto, tenho a pele clara, estou vestida com uma blusa preta de malha e uma echarpe laranja, de óculos de grau vermelhos, né, com os aros vermelhos. Meu cabelo está preso hoje. Atrás de mim tem uma porta e uma pequena estante com alguns livros da minha leitura diária. É um prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez num ciclo de palestras para mostrar a vocês um pouco da minha leitura acerca das mulheres escritoras, né? Dessa escrita feminina. E, para isso, eu escolhi a Conceição Evaristo. E, para conversar um pouquinho sobre a Conceição Evaristo, eu recorri a alguns
estudiosos da literatura, estudiosos da nossa língua, como, por exemplo, Bakhtin, né, com a análise do discurso, a estética da criação verbal. Fiz uma leitura para poder compreender os discursos, né, dentro da obra da Conceição Evaristo. Também me apropriei, de uma certa maneira, dos estudos de Thelma Borges, que é uma educadora, uma professora, doutora na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu tenho o prazer, a honra de participar com ela de um grupo de estudos sobre esse livro, Insubmissas Lágrimas de Mulheres, da Conceição Evaristo. Estudos que estão nos levando à publicação de mais uma obra de cunho educacional, levando esse livro, Insubmissas Lágrimas de Mulheres, até o ensino médio, e permitindo aos alunos e aos professores, né, que compartilhem da literatura de Conceição Evaristo a partir dessa obra e possam adentrar no universo da literatura feminina e negra. Também peguei, né, para a minha leitura um texto chamado Nas Malhas da Letra, ensaios do Silviano Santiago, e também do Tiago Martins Prado, A Constituição do Personagem Narrador Pós-Moderno. Toda essa leitura que eu fiz para trazer a obra Insubmissas Lágrimas de Mulheres para o nosso bate-papo aqui, é porque nesse grupo de estudos, junto com a Thelma Borges, nós estamos desvendando a performance dos narradores. E a Thelma nos traz um conceito, nos traz uma expressão muito interessante, chamada narradores bastardos. Ela fala da bastardia. E é bem interessante como que essa bastardia ela é conjugada na obra da Conceição Evaristo. Então, para elucidar, né, esse termo bastardia, para elucidarmos a questão do narrador pós-moderno, a gente pode passar, tá, Frazão, aí nós temos o título, né, da nossa palestra, e aí para a gente adentrar mais tarde um pouquinho na obra da Conceição Evaristo, eu fiz aqui uma biografia muito menor do que a própria Conceição Evaristo, né? Só uns pontinhos aqui para a gente se contextualizar. Ela nasceu no dia 29 de novembro, em Belo Horizonte, foi moradora de uma comunidade em Belo Horizonte. Aos 7 anos, ela foi morar com uns tios que tinham uma condição financeira melhor do que a mãe, que era lavadeira, passadeira. E ela teve, então, a oportunidade de estudar numa escola pública. Na juventude, ela foi empregada doméstica, ao mesmo tempo que fazia seus estudos no magistério, formando-se em 1971. Em 73, ela já era professora em uma escola pública no Rio de Janeiro. Em 87, ela faz letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1990, publica os seus primeiros poemas. Em 2003, o primeiro livro, Ponciá Vicêncio. Pode passar, Frazão. Faz mestrado e doutorado, já, né, na sua idade mais madura. Faz mestrado em literatura brasileira pela PUC do Rio de Janeiro e doutorado em literatura comparada na Universidade Federal Fluminense. Recebeu prêmios como o Ori, de 2007, Camélia da Liberdade, em 2007 também, o Prêmio Jabuti, em 2015, o Prêmio do Governo de Minas Gerais de Literatura, em 2017. Foi casada com Oswaldo Santos de Brito e tem uma filha chamada Ainá Evaristo de Brito. Então, essa é uma biografia muito pequenininha sobre a grandeza que é essa mulher, Conceição Evaristo. Bom, para a gente poder começar, né, a falar sobre essa obra maravilhosa, Insubmissas Lágrimas de Mulheres, a gente precisa pensar que a Conceição Evaristo, ela é uma mulher negra que se destaca na literatura brasileira pelo enfrentamento que ela faz
e pelas reflexões que ela suscita e que provoca, né, temas como a condição da mulher na sociedade, principalmente da mulher negra, essas questões de gênero, de cor, de condições sociais, são temas muito sensíveis ainda na nossa sociedade. E ela enfrenta esses temas, né? Ela traz à tona essas reflexões, dando voz às suas personagens. Ela dá voz a personagens que representam as mulheres, principalmente as mulheres negras, que foram ao longo da nossa história silenciadas, né? Um silêncio que foi imposto a elas aí pela história. Então há, em toda a narrativa, né, em todas as obras, vamos dizer assim, tanto nos poemas quanto nos seus livros, há uma polissemia de vozes que foram interditadas, né, que foram silenciadas pelo tempo. E aí a gente vai trabalhar de forma um pouquinho mais minuciosa essas vozes através do narrador. E o narrador que nós conhecemos, assim, de uma forma geral, né, é o narrador que é uma categoria mais ou menos estável. A gente conhece o narrador de primeira pessoa, que se coloca também como personagem da história que ele está contando, ou personagem de terceira pessoa, que conta uma história acontecida com outra pessoa, né? De uma forma bem simples e bem didática, vamos dizer assim, né? Temos esses dois tipos de narradores, sem muito aprofundamento. Agora, o narrador considerado pós-moderno, tá, é aquele que vai se voltar para a observação do outro, movimentando-se, moldando-se, amalgamando-se, encaixando focos narrativos ao foco narrativo dele, buscando aí uma substância para a sua escrita literária. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que o narrador pós-moderno, ele não só conta uma história, mas ele quase que, de alguma forma, esse narrador desaparece da narrativa para dar voz a outros narradores. E aí ele vai apresentando focos narrativos. Pode passar, Frazão, por favor. E o que isso significa na obra Em Submissas Lágrimas de Mulheres? Pode passar, por favor. Que existe na obra da Conceição Evaristo, Em Submissas Lágrimas de Mulheres, uma narradora que é ouvinte e o encaixe desses focos narrativos. Pode passar. A narradora ouvinte, quem que é essa narradora ouvinte? É aquela narradora que vai mergulhar na escuta de outras narradoras. Quem já leu Em Submissas Lágrimas de Mulheres sabe que o livro possui 13 contos. Esses 13 contos são intitulados, né, recebem como título o nome das narradoras que contam ali as suas histórias. Então, a gente tem Aramides Florença, Natalina Soledad, Shirley Paixão e tantas outras, até chegar à 13ª narradora, né, dessa Em Submissas Lágrimas de Mulheres. Mas temos uma narradora, além dessas, que é a que escuta as histórias. E os focos narrativos são essas vozes dessas narradoras personagens. Pode passar, Frazão. De acordo, né, com o Santiago, o narrador pós-moderno é aquele que é aquele narrador que observa o outro, tá? E essa narradora ouvinte, a que escuta a narração dessas 13 personagens do conto, ela é uma narradora que também observa as 13 mulheres que se colocam, né,
dentro das suas narrativas, tá? Porque esse narrador pós-moderno, ele vai mergulhar na narrativa das outras personagens para encontrar ali a sua matéria literária, certo? E nós temos a narradora ouvinte, temos as narradoras, que são os focos narrativos colocados pela narradora ouvinte, e temos também a autora. Então, nós vamos trabalhar, né, de uma forma meio didática aqui, com 3 categorias de narradores. A narradora que ouve, e que também fala, lógico, as vozes que emergem nas narrativas dos 13 contos, e também a voz da autora, que também se inscreve nesta obra. E a gente vai ver como, né? Como que essa autora se inscreve na obra, além de assinar a autoria dela. Ela vai fazer o quê? Ela vai aglutinar os discursos, as narrativas, e vai criar também ficções que se encaixam nessas várias narrativas. E, ao mesmo tempo, a autora, que a gente conhece por Conceição Evaristo, acaba se fundindo também a essas personagens narradoras. Parece um pouco complexo, né, o que eu estou dizendo, mas nós temos 3 categorias que, juntas, formam toda a obra. E o que eu acho interessante do Insubmissas Lágrimas de Mulheres é que não é só uma questão de empatia pelas histórias que são contadas. Não é só uma questão da escrevivência da Conceição Evaristo, mas é uma escolha literária que faz com que autores, principalmente mulheres negras, que até então não eram vistas no cânone da nossa literatura, elas venham à tona. Nós temos aqui Ana Torquato, com seus poemas maravilhosos, com suas histórias também bem contadas, né? Acredito que seja também fruto dessa voz, né, Ana, que emerge, que vem à tona e que rompe, de uma certa forma, com o cânone tradicional, não é? Então, essas 3 categorias de quem ouve, de quem fala e de quem escreve, de quem é autora, é dona, né, vamos dizer assim, de toda a obra, não são categorias complexas. A gente vai tentar esmiuçar isso aí ao longo da nossa fala. Pode passar, Frazão. Olha só o que a Conceição Evaristo fala, logo já no início, ali na apresentação do livro, né? Ela diz assim: gosto de ouvir, mas não sei se sou hábil conselheira. Ouço muito. Da voz outra, faço a minha, as histórias também. Então, veja como que, neste momento, ela já nos dá uma pista de que ela se funde às narrativas que ela conta, né? As narrativas que ela traz ao público, aos leitores, através das suas obras. Portanto, agora falando, né, aqui do Insubmissas, estas histórias, as histórias que ela ouve, não são, ou que ela escreve, né, não são totalmente minhas, mas quase que me pertencem, na medida em que, às vezes, se fundem ou confundem com as minhas. Então, nós temos uma narradora que está, né, temos uma autora, vamos dizer assim, que poderia estar distanciada da obra, como uma pessoa real, tá? Distanciada ali da ficção, mas que, ao mesmo tempo, ao construir as ficções, ao construir suas personagens, ao ouvir outras mulheres da sua vivência, ela faz o quê? Se funde na própria obra. Então, quando a gente lê Conceição Evaristo, usando a metonímia, né, lê Conceição Evaristo, nós realmente estamos lendo
a sua própria vivência. E aí a gente tem, né, o próprio conceito da escrevivência, que ela cria, né? É a escrita da vida, das vivências, não só dela, mas como de todas as mulheres. E o mais interessante é que ela traz para a gente a sororidade, porque ao dar voz a essas mulheres nos seus contos, ela está trazendo para o público leitor o seu companheirismo. Ela meio que, vamos colocar assim, ela se coloca num terceiro, num segundo plano, para que as vozes das outras mulheres possam emergir, possam ecoar para os leitores, para a sociedade de maneira geral. Pode passar, Frazão, por favor. E aí nós temos 13 histórias, temos 13 vozes, ou a gente tem uma voz apenas, ou a gente tem mais de 13 vozes. Pode deixar pode deixar nesse slide, tá? Vejam só, à medida que essa narradora ouvinte, tá, do livro, eu não estou falando da Conceição Evaristo, estou dizendo da narradora, ouvinte, ela dá voz às personagens, às narradoras, personagens, essa narradora ouvinte, ela vai aos poucos desaparecendo para que a voz da personagem surja. Então, é esse deslocar de foco narrativo, né? A gente sai do foco de quem começa a apresentar a personagem e entra no foco narrativo da personagem. Então, nós temos aí a primeira pessoa, a terceira pessoa da narração misturando-se, muitas vezes confundindo-se, né? E à medida que ela vai desaparecendo, a voz das mulheres vai emergindo. E depois, essa voz, as vozes dessas mulheres, elas vão desaparecendo e vai surgindo novamente a voz da narradora ouvinte, que a gente pode perceber em vários dos contos, né? A escuta dessas 13 histórias é o que promove esse deslocamento de foco narrativo, né? Ana, Marisa, tem umas pessoas fazendo alguns comentários, podem me interromper também, tá? Para interagirem aqui na nossa conversa. Eu não consigo ler, não consegui ler o que estão escrevendo, mas fiquem à vontade para abrirem o microfone e me interromperem, tá joia? Então, essa escuta, né, dessas 13 histórias é o que faz o deslocamento do foco narrativo e traz à tona aí as vozes, as memórias dessas personagens, tá? Então, a narradora pós-moderna é aquela que ouve e que, ao longo das narrativas, ela vai ser substituída por uma personagem que fala e que foi interditada aí em algum momento da nossa história, ou no processo todo, né, dos discursos oficiais. E aí pode passar, Frazão. E aí o Santiago, ele usa a expressão jogo da sanfona, tá? Mas eu vou trocar o jogo da sanfona pela metáfora do fole. Essa metáfora do fole, essa expressão metáfora do fole, é da minha autoria na minha dissertação de mestrado, quando eu queria ali demonstrar como que como que os alunos, né, eles apreendiam os conhecimentos para depois retornarem esses conhecimentos numa escrita, né, num produto escrito. E esse jogo da sanfona e a metáfora do fole são muito parecidas. Eu até fiquei muito feliz quando eu vi o jogo da sanfona. Falei, opa, não estou pensando tão errado assim, né? E o que seria essa metáfora do fole ou esse jogo da sanfona? Seria um ritmo, né? Aquele ritmo que se contrai e se expande.
né? Ele se estende e se contrai. E esse movimento, é esse movimento que a narradora faz. Ela se expande ou ela se contrai. Quando ela se expande, a sua voz vem à tona. Quando ela se contrai, a voz das narradoras, ou ao contrário, né, as vozes das narradoras vão aparecendo, vão surgindo, né? Essa narradora ouvinte, ela vai sendo substituída pelas vozes das personagens e vai se amalgamando a elas, né? E aos poucos retomando sua própria voz. Então é um movimento frequente, né, de expandir e contrair, tá? E nesse movimento de expansão e de contração, a gente tem a polissemia ou a polifonia, que são as diversas vozes que vão surgindo desse movimento. E é esse movimento que é justamente as mudanças de foco, né? O encaixar dos focos narrativos nas histórias e na obra como um todo. Pode passar, Razão. Bom, e aí? Falei tudo isso sobre os narradores, né? O narrador pós-moderno, para agora a gente ir entrando na obra propriamente dita, a partir de 3 expressões que vocês também já conhecem, né? Que são os griots, os contadores de história, tá? E que a Thelma Borges, que é a nossa orientadora lá do projeto, ela traz também para esse movimento da narradora, ou das narradoras, né, de Insubmissas Lágrimas de Mulheres, porque são todas elas contadoras de história. Então, olha as 3 categorias, né? A autora conta histórias, a narradora também conta histórias, e as personagens também contam suas histórias. Então, são todas contadoras de histórias, né? E aí a Thelma traz para elucidar, ou para elucidar mais nessa questão da contação, das narrativas, ela traz essas 2 expressões, os missossos e as macas, que são, porque griot é uma expressão francesa, né? Se eu estiver errada, vocês me corrijam. A palavra griot é francesa, né, Denise? Então, e aí a Thelma faz o quê? Ela busca na tradição angolana essas 2 expressões. Missossos, que fala sobre as narrativas orais da tradição, que são percebidas muitas vezes como produto da imaginação. E traz também as macas, que são as narrativas de acontecimentos vividos, né? Por quem conta, ou acontecimentos vividos por pessoas íntimas dessa pessoa que conta, né? Então, eu achei interessante, muito apropriado, a Thelma trazer essas 2 expressões para o seu estudo, né? Porque aproxima ainda mais daquele conceito que a gente vai tratar daqui a pouquinho, da bastardia, né? Dos narradores ou das narradoras bastardas, em Conceição Evaristo. Pode passar, por favor. E aí, nessa construção, a Thelma diz assim, que é muito importante, é muito necessário que a gente verifique a relação que existe entre 4 itens aí, que é quem fala ou quem conta a história, quem ouve a história, quem escreve a história lida e quem assina a autoria. Então, eu tinha dito 3 categorias, né? A Thelma fala aí de 4. Quem conta, quem ouve, quem escreve e quem assina, né? E aí, ela recorre a essas expressões, né? Missossos e macas, tá? Eu estou aqui, gente, olhando as minhas anotações para eu não me perder, porque eu costumo, às vezes, devagar muito, sabe? Devagar e devagar. Então, assim, eu fiz as minhas anotações para a gente poder seguir, né, uma ordem de raciocínio que não misture muitas coisas e que a gente possa entender, né? E aí, o que acontece, tá? Nesses 13 contos, olha só, a pergunta anteriormente era
13 histórias, somente 13 narradoras. Vamos pensar para ver se a gente consegue concluir aí que há muito mais narradoras do que a gente imagina, né? São 13 contos que, no mínimo, tem 2 narradoras. A primeira é aquela que se desloca no espaço. E a que se desloca no tempo. E a que se desloca no tempo. A que se desloca no espaço, ela se aproxima, Denise, dos missossos, certo? E a que se desloca no tempo se aproxima das macas. Então, nós temos uma narradora que se desloca no espaço, que é a narradora ouvinte, porque ela vai em busca da narrativa. Né? Ela vai em busca de ouvir a narrativa de outrem. E a que se desloca no tempo é justamente a narradora que conta a história para quem está ouvindo, para essa narradora que se desloca no tempo. Olha que interessante, né? Essa percepção que Thelma teve, né, nos seus estudos aí sobre essa aproximação de missossos e macas, né? Muito apropriado e muito interessante. E aí, vejam só, se a gente aprofundar um pouco mais, pode passar, por favor. Nós vamos ver uma terceira narradora, né? Que é a narradora autora. Ela vai estabelecer as relações entre os relatos e se inscrever no livro, como, né, vai assinar ali a autoria da obra como um todo, mas vai deixar as suas marcas, como nós vimos lá na apresentação, né, o que diz a Conceição Evaristo, não é mesmo? Quando ela diz que as histórias não são totalmente delas, mas praticamente pertencem a ela. Pode passar, por favor. Essa narradora, essa terceira narradora, né, que é a narradora autora do livro, ela vai atravessando as narrativas, né? Ela vai atravessando a narrativa e vai deixando ali as suas marcas, tá? E a Thelma também chama de narradora autora, né? Eu acho que já disse. E aí, olha só, gente, eu não sou boa em desenho, não consegui fazer esse desenho no Canva, então eu fiz, né, muito simplesmente aqui na minha folha aqui de caderno, mas eu achei que ficou interessante, porque nós temos ali a metáfora do fole, com essa movimentação, né, do expandir-se e do contrair-se, e temos aqui uma espiral, né? E aí eu coloquei a narradora autora um pouco fora dessa espiral, mas se a gente fosse seguir, né, sem o desenho azul, se a gente fosse seguir aqui o desenho feito, né, fora do desenho azul, a gente teria a narradora autora, que é a Conceição Evaristo, se misturando a narradora ouvinte operadora, que vai se misturar com as narradoras personagens. E a gente pode fazer o caminho contrário. As narradoras personagens se misturando com a narradora ouvinte operadora e com a narradora autora. A Thelma chama de narradora ouvinte operadora aquela que escuta e que vai ali organizar essas narrativas para depois virarem uma obra, né? E aí a Conceição Evaristo pega isso tudo e transforma nesse belíssimo livro que é Em Submissas Lágrimas de Mulheres. Pode passar, Frazão. E aí a gente vai entrar agora realmente no tema que são as narradoras bastardas, né? E por que esse nome? Bom, a gente sabe que ao longo da história da nossa literatura, principalmente, e as mulheres não tiveram muita voz, né? Nós temos relatos, nós temos na história também oficial autoras, mas ao longo da história, principalmente as mulheres, e principalmente as mulheres negras, elas foram interditadas. Em algum momento elas foram silenciadas, né? E aí esse silêncio perdurou por muito tempo, certo? Não falando somente das narradoras bastardas, né, das narradoras em si, no gênero feminino, mas muitos narradores, né, muitos contadores de história,
eles tinham valor, prestígio na sua comunidade, mas eles não conseguiam chegar até o cânone, né? Então, eram narradores, eram contadores de história, eram até mesmo autores ali, escritores, que não conseguiam emergir numa sociedade branca, patriarcal, elitista, e assim por diante, né? E foi a partir ali do final do século XIX, início do século XX, que começam realmente os estudos científicos sobre a oralidade, né, que começam ali os estudos científicos que vão colocar o oral como um produto literário, né, reconhecer, valorizar de uma forma mais canônica, não sei se seria essa a expressão correta, né, mas trazer a importância da oralidade, porque, afinal de contas, né, a humanidade, desde sempre, conta histórias, né? Mesmo quando ainda não fazia, quando ainda não escrevia, quando ainda não falava. É só pegar lá nas inscrições, né, pré-históricas ali dos desenhos feitos nas cavernas. Ali nós temos uma contação de história, né? Ali a gente tem uma narrativa importante e muito interessante. Quando a gente, por exemplo, lê Gonçalves Dias, né? A gente pega ali Juca Pirama. Nós temos a voz do índio, né, do indígena, representada. E aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor, porque amo Gonçalves Dias, né? Adoro Juca Pirama, por isso que eu estou falando sobre ele, né? Sobre esse texto maravilhoso. Nós temos ali uma voz representada, mas nós não temos um indígena falando por si mesmo, né? A gente tem ali uma história que é representada por um homem branco, que com todo o respeito, apesar de conseguir, naquela época em que escreveu, né, trazer para o cenário a voz indígena, né, de uma certa maneira ali, mas ele não conseguiu, né? O Juca Pirama não é a voz do indígena, mas uma construção também imaginária do que seria ou de como comportaria, né? Porque se a gente pegar a figura do Juca lá, ele é o quê, né? Do indígena lá. Ele é forte, ele é bonito, né? Ele tem todas as qualidades do homem branco, né? Então, nós não temos, na nossa história literária, a participação desses bastardos. E o que é ser bastardo? O que é um filho bastardo, vamos dizer assim? É aquele que não tem direitos, aquele que não tem os seus direitos concedidos, ou, como fala? Fala, Denise. Legalmente. Isso, legal. Legalmente. Isso, não é? Não tem. Por quê? Porque o bastardo incomoda. Se a gente pensar numa sociedade patriarcal, né, na família dos bons costumes, etc. e tal, um filho fora de um casamento, ele incomoda, ele é um problema, certo? Então, ou ele vai ser escondido e, portanto, negado a ele identidade, negado a ele direitos, negado a ele um sobrenome, certo? Ou ele vai ser assumido, né, ou a paternidade desse bastardo vai ser assumida, porque eu assumo o bastardo, o filho bastardo, para calar a boca dos outros, né, para silenciar também esse bastardo, porque já que eu assumi, né, ele vai ter ali um direito ou outro, tá certo? Pelo menos no papel, né, ele vai ter esse direito, talvez na prática não, mas o que eu faço? Eu silencio. Então, o bastardo, o ilegítimo, né, vamos dizer assim, ele vai ser colocado à margem. Ou pelo silêncio, que é imposto a ele, ou pela
consciência de que ele existe, eu dou a ele um ou outro direito, mas eu o mantenho novamente silenciado. Então, de maneira geral, a bastardia seria isso, né? Então, por que as narradoras de Conceição Evaristo são narradoras bastardas? Porque a elas foi negado direito. Foram negados o direito de existir, o direito de pertencer à sociedade, o direito de ter voz e falar dos seus sentimentos, falar dos seus desejos, sejam eles quais forem. A mulher, de forma geral, né, foi negado o direito de participar da política, não é? De ter orgasmo, me desculpem a expressão se não couber bem aqui no momento, mas, né, tudo o que era dado como direito ao homem foi negado à mulher. Imagine só, isso mesmo, negado o direito de ser quem elas desejavam ser. Agora, imagine só, se foi negado às mulheres de forma geral, imagine as mulheres negras. Não é? E a Conceição Evaristo faz o quê? Ela traz essas narradoras, ela traz essas vozes interditadas, essas vozes silenciadas, esses corpos que são linguagem, né? Meu Deus, me fugiu o nome dele aqui, eu estudo o Rio do Cosson, né? O Rio do Cosson, ele fala de um corpo-linguagem. Nós somos corpo-linguagem. Então, como eu me visto, como eu falo, como eu me comporto, né, o tom da minha voz, tudo isso é linguagem. O meu silêncio também é linguagem. E o meu corpo também é linguagem. E aí a Conceição traz na obra Em Submissas Lágrimas de Mulheres, a partir das suas personagens, essas vozes interditas, essas vozes silenciadas, esses corpos que desejam falar, que desejam se colocar na sociedade, que precisam ser vistas, ouvidas e não silenciadas. Então, a bastardia é isso, né? É estar à margem. Então, as narradoras da Conceição Evaristo, ou os narradores, né? Porque ela também não escreve só com vozes femininas, ela também dá voz a toda uma sociedade marginalizada. Então, essas mulheres, elas emergem dessa bastardia, dessa margem, e se fixam, né? Levantam bandeiras, elas inauguram linhagens, assim como a Adélia Prado, né? Num poema dela, quando nasci, um anjo esbelto, né, disse, vai carregar bandeira. O que é carregar bandeira? Né? É abrir caminhos. Então, Conceição Evaristo, assim como várias outras escritoras, estão aí abrindo caminhos para essas vozes bastardas, para essas vozes que estavam à margem. Djamila Ribeiro, não é? Maria Firmina. E aqui eu não estou nem me preocupando com datas, né? Uma veio antes, uma veio depois, mas todas elas, no seu tempo, abrem caminho, carregam bandeiras, né? Carolina Maria de Jesus, estão aí abrindo caminhos para que outras mulheres, outras vozes femininas, possam se apoderar das narrativas que são delas, né? E que são de tantas outras mulheres. Pode passar, por favor. E aí eu coloquei, né, as 13 mulheres que aparecem na narrativa da Conceição Evaristo, porque eu já estou chegando aqui no finalzinho da minha fala, só para mostrar, assim, de uma forma talvez um pouco mais concreta, como que essa narradora ouvinte e como que a narradora autora
se insere nas narrativas dessas mulheres. Então, nós temos 3 mulheres aqui, que a gente vai chamar de narradoras personagens, porque elas vão narrar e são personagens do livro. Nós temos a narradora do livro, que é a narradora ouvinte operadora, porque ela está ali numa postura até de entrevista, né? De anotação, de anotar as histórias, não só de ouvir. Então, nós temos 13 narradoras personagens, uma narradora ouvinte, então já são 14 narradoras, e uma narradora autora, 15 narradoras. Eu não posso esquecer que todas nós, mulheres, vou me referir às mulheres, né, que leram Em Submissas Lágrimas de Mulheres, também são narradoras inseridas dentro dessa obra, porque nós ressignificamos cada conto. E quando a gente vai contar sobre eles, por exemplo, eu como professora, numa sala de aula, vou falar sobre Shirley Paixão, Natalina Soledad, ou qualquer uma dessas personagens, eu estou me transformando em narradora também, porque aí eu vou contar a partir das minhas vivências, certo? Mesmo não sendo uma mulher negra, eu sou uma mulher. E como a Conceição Evaristo traz para nós a sororidade, como mulher, como professora, como educadora, eu tenho o compromisso de levar para a sala de aula essa literatura para que a sala de aula, a escola, a educação, possa ser realmente uma educação antirracista, uma educação que promova a equidade, uma educação que consiga transcender, ultrapassar, transportar-se, né, para outros espaços que não o espaço que é dado geralmente na literatura escolar para homens, ou uma literatura, né, branca. A gente precisa enxergar e como que a Conceição Evaristo consegue, através de todo o seu conhecimento, né, trazer a oralidade, que muitas vezes é rechaçada pela escola, né, porque o aluno não tem que falar direito, não pode errar, né, essas questões todas, como ela consegue trazer a oralidade para as suas obras, sem ser uma representação, entende? Mas sendo realmente uma identidade. Eu acho, assim, maravilhoso. Então, para eu encerrar, tá bom? Eu tenho, vamos pensar, por exemplo, que nós temos lá em Natalina Soledad, até separei aqui os contos, fiz eles aqui bem separadinhos para eu poder falar, né? Em Natalina Soledad, por exemplo, a narradora, ouvinte, operadora, né? Ela diz assim: Natalina Soledad, a mulher que havia criado o seu próprio nome, provocou o meu desejo de escuta. Então, olha, o foco narrativo aqui vem em primeira pessoa, tá? Que é da narradora dizendo, né, que ela provocou o desejo de escuta, justamente pelo fato dela ter conseguido se autonomear. Depois de petições, aí vem, né, toda a história. Ela continua: Natalina Soledad, tendo nascido mulher, a 7ª depois dos 6 filhos. Aqui a gente tem um foco narrativo na terceira pessoa, onde ela conta a história, né? E depois a gente tem, por exemplo, em Maria do Rosário, que foi raptada, né? A Maria do Rosário contando a sua história a si mesma, né? Ela dizendo que contava a história para si mesma, para se lembrar um pouco do que ela vivenciou antes desse rapto, né? Essas lembranças para não perder a identidade, né? Então, aqui a gente já tem a Maria do Rosário contando para nós aí, né? Em voz, em primeira pessoa, né? Eu contava para mim mesma as histórias. Olha a mudança de foco narrativo.
Eu saí daquela narradora que apenas escuta, né? Que, aliás, apenas não, né? Aquela que escuta e anota para personagem narrador. Dá para perceber a espiral ou esse movimento de fole, esse movimento da sanfona, né? Como que esses focos narrativos vão se alternando e ao mesmo tempo, né, se amalgamando. Uma coisa que eu acho, para encerrar assim, né, a minha fala, é que o compromisso ético que a Conceição Evaristo tem, trazendo para suas obras, né, essas vozes femininas, é louvável. Porque nesse movimento de expande, contrai, do fole, da sanfona, ou nesse movimento circular da espiral, a própria Conceição Evaristo, ela se apaga para dar vez e voz a essas outras narradoras. Eu agradeço a vocês pela atenção, espero que o que eu preparei, né, para nós aqui tenha sido interessante, e eu termino com essa frase que foi retirada, eu li no dicionário, gostei, refiz alguma coisinha, e diz assim: todo bastardo rompe com a linearidade de uma linhagem. Então, todas as narradoras, sejam elas ouvintes, falantes, quebram com aquela linearidade dos narradores mais tradicionais. E a Conceição Evaristo traz essas narradoras quebrando a linearidade das narrativas antigas ou das narrativas tradicionais, vamos dizer assim, inscrevendo essas mulheres na nossa literatura e se inscrevendo também como autora. Muito obrigada, Conceição Evaristo, por você existir. E muito obrigada a todos vocês por me ouvirem. Parabéns, Josiana. Um trabalho de profunda análise. Eu fui aluna do Silviano e eu sempre questionei primeiro esse termo, né? Narradora pós-moderna. Para mim, seria pós-modernista, porque nós ainda estamos na modernidade. É só uma questão minha, conceitual com ele. Mas ficou perfeita a sua leitura. Eu entendi onde que você focou perfeitamente. E quando você chegou no Alencar, e que você citou Ijuca Pirama, quando você chegou no Ijuca Pirama, eu achei maravilhoso você ter encontrado, que é o Guerreiros da Tribo Sagrada, Guerreiros da Tribo Tupi. Falam Deus no canto do piago, ó guerreiros, teu canto ouvir. É o canto, na verdade, do dominante, como você apregoou na relação da nossa escritora, que dá espaço para suas narradoras. Achei muito perfeito, Josiana, você tem achados incríveis. E o pessoal comentou muito aqui. E eu achei também que a adjetivação insubmissa do título do livro, ela traz em si um protesto, ela já mostra o caminho de leitura. Submissa, lágrimas de mulher. Já mostra que elas não vão abaixar a cabeça, é esse sentido. Né? Não sei. Ô, Marisa, pois bem. Posso só interagir com você? Eu penso muito, isso é pensamento meu, tá? Que muitas vezes as mulheres são taxadas, vamos dizer assim, são muito emocionadas, né? Choram à toa. E essas lágrimas são insubmissas, né? Porque não são lágrimas de fragilidade, não. São lágrimas advindas da força que essas mulheres têm, que nós mulheres temos, né? E quanto à questão do narrador pós-moderno, né? Eu entendo, assim, talvez eu esteja até divagando e falando algo errado, mas me perdoem e me ajudem aí, né, a construir também esse conceito,
né? Mas quando eu penso em narrador pós-moderno, eu penso naquele narrador que, dentro da sua modernidade, do seu estar no mundo, do seu momento, ultrapassa. Perfeito. Entende? Ao que está naquele momento concebido. Não sei se é isso. Desculpa. Perfeito. Foi o que você passou. Eu acompanhei seu raciocínio. As pessoas fizeram comentários muito bons aqui no chat, que depois eu vou levantar, mas há pessoas inscritas. Depois a gente passa aqui para o chat, ok? E obrigada pelas respostas. E é a linha do protesto que eu senti no Insubmissa. Primeira, número 1 aqui está Maria Elizabeth, depois Denise Doro, terceiro, Ceci. Beth, você. Eu também me inscrevi. A mãozinha está levantada. Marisa, liga o microfone. Eu vi. Desculpa, não apareceu como quarto, que agora vem escrita a ordem, sabe, Piscinini? Então, é a Beth, a Denise, a Ceci, depois o Piscinini. Ok? Josi, é sempre bom ouvir você. Muito. Porque você tem um embasamento teórico profundo, e isso é muito importante para todos aqueles que se propõem a palestrar. A sua aula foi, eu digo aula, nem palestra, brilhante. A sua abordagem em relação ao livro da Conceição Evaristo foi também maravilhosa. Ainda mais, a Marisa tocou num ponto que eu ia tocar, ela antecipou, a questão em relação ao pós-moderno. Você explicou aí. Nós estamos na modernidade. Então, o que nós temos é uma construção, uma estrutura de pós-modernismo, né? E não de pós-modernidade. Não é o pós-moderno. O moderno existe porque nós estamos na modernidade. A outra questão que eu acho muito significativa, a abordagem que você fez em relação ao foco narrativo. Eu costumo dizer que o ponto de partida de uma análise literária deve estar centrado no foco narrativo. O foco narrativo, ele nos mostra toda a estrutura de montagem da obra feita pelo autor. Então, é a partir dali que emergem todas as análises. E você o fez maravilhosamente bem. Excelente, eu já li Insubmissas Lágrimas de Mulheres, eu já li, inclusive o título é realmente muito sugestivo, porque todo o título tem que ser uma provocação, e você o fez, e ela fez, e você mostrou para nós todo esse contexto. Eu vou aproveitar para falar sobre um acadêmico, Yves Reuter. Ele escreveu um livro chamado Análise da Narrativa, não sei se vocês têm conhecimento dele, e neste livro ele faz uma abordagem muito significativa sobre o foco narrativo que passa por personagem, quando é de primeira pessoa passando ou não, perspectiva de narrativa, que eu acho demasiadamente importante para toda e qualquer análise de foco narrativo na literatura. E, para você, mais uma vez, parabéns. Continue assim, seu caminho é lindo, você é uma pessoa iluminada, com grande conhecimento, e é um prazer ouvi-lo. Ô, Beth, você é extremamente generosa, te agradeço de coração, né? Mas eu quero, assim, deixar bem claro que tudo o que foi dito aqui foi das leituras que eu fiz, né? Assim, não é uma construção minha, né? Não saiu assim, né, da minha cabeça. Eu fiz a leitura de Thelma Borges, fiz a leitura do Tiago e do Silviano, né? Então, assim, a partir do que eles escreveram, eu fiz um condensado para mostrar para vocês, né? O quanto é interessante e o quanto tem também pessoas interessadas em estudar a literatura, né? E a trazer coisas bacanas para o nosso entendimento. E como isso mostra o quanto você é estudiosa. E é isso que é importante. Josiane, foi perfeita a sua participação, a sua inserção,
seu recorte foi perfeito, e isso é que interessa. Você suscita na gente uma discussão de alto nível. Não é uma discussão rasteira que a gente tem com você, porque todo professor de teoria e literatura precisa de trazer as fontes, e você trouxe. Eu estou doida para ler texto da Thelma, que eu não conheço, entendeu? Eu achei maravilhoso, perfeito, viu? A minha entrada na fala é para, inclusive, vamos dizer assim, um esclarecimento em torno dessa discussão que hoje está sendo retomada. Inclusive, a Folha de São Paulo, na semana passada, retomou essa questão com a Aurora, que é uma tradutora e que está rediscutindo essa questão do pós-moderno, pós-modernismo, pós-modernidade, que eu vou falar, inclusive, no dia 7, lá na Leia. Bem, mas eu quero dizer, Beto, perfeita a sua participação. Na ordem, muito obrigada a ambas. Na ordem, Denise Doro, depois Ceci, terceiro Erilda, Piscinino, você está no quarto aqui na lista, tá? Denise, Ceci, Erilda, Piscinini. Denise. Boa noite a todos. O que dizer dessa aula maravilhosa? Josiane, você me encantou em todos os aspectos. Aprendi muito. Foi uma aula, assim, eu me senti nos bancos de uma universidade, porque eu sou apaixonada por literatura e Conceição Evaristo, sem dúvida alguma, é uma das autoras femininas que eu mais admiro. Este livro dela eu ainda não li, eu tenho outros dela, esse ainda não. Vou adquirir logo, porque o fato das mulheres serem insubmissas já me atrai, porque a vida inteira as mulheres foram sempre, como já se sabe, jogadas de lado. E a mulher negra, mais ainda, sofreu esse preconceito. Não é? Então, a voz que ela coloca, as vozes, as 13 mulheres, são 13 mulheres que puderam, através da fala dela, se colocar. Deixaram de ser bastardas para se colocarem diante do mundo, com seu devido valor. É assim que eu vou definir. Muito obrigada por essa belíssima oportunidade, Josiane. A você e à JL. Um grande abraço e tudo de bom. Boa noite. Perfeito, né, Josiane? Agora é a Ceci, depois Erilda, depois Piscinini. Ceci, com você, querida. Em primeiro lugar, eu quero apresentar os meus cumprimentos para a Josiane por suas escolhas e pela sua apresentação, é claro. Então, a escolha de Conceição Evaristo para falar um curso sobre literatura de autoria feminina foi uma escolha que seria imprescindível. Nós não podemos formar um ciclo de palestras sobre esse tema sem mencionar Conceição Evaristo, que é a nossa escritora afrodescendente mais premiada no Brasil e no exterior, e que conseguiu todo esse reconhecimento após uma luta muito intensa, tanto que ela só veio a ser conhecida quando ela já estava com mais de 70 anos. Foi uma mulher que ficou na luta do dia a dia, conseguindo acabar o seu curso normal aos 25 anos, a partir daí indo para o Rio de Janeiro para procurar fazer curso de especialização, mestrado, doutorado, e aí sim atingir essa auréola de grande escritora que hoje ela dispõe. Eu cumprimento também a Josiane pela escolha de Insubmissas Lágrimas de Mulheres, que, na minha opinião, apesar de dela ter recebido a indicação para o Jabuti, né, o terceiro lugar no Jabuti daquele ano, com a outra obra de contos, mas eu considero, talvez, Insubmissas Lágrimas de Mulheres até mais interessante ou em igualdade de condições.
E eu acho que Submissas Lágrimas de Mulheres tem uma característica muito interessante, essa artimanha que a Conceição Evaristo usou para colocar uma entrevistadora. Então, é uma entrevistadora que vai visitar mulheres quando ela se dispõe a fazer um estudo ou escrever a respeito de mulheres da sua região. Então, ela vai entrevistar uma a uma as mulheres que ela conhecia ou sobre as quais já tinha ouvido falar. Daí, ela entrevistadora, passa a palavra às entrevistadas, que vão ser as narradoras de suas histórias. Mas ela também, como uma porta-voz de Conceição Evaristo, ela faz interrupções, ela faz comentários. Então, dá voz também à autora nessa posição. Então, eu acho que foi um artifício maravilhoso que a Conceição usou para apresentar essas narrações, todas de mulheres fortes e insubmissas. Então, são mulheres que vêm aí com essas abordagens, ela vem também colocando o foco num autor dos nossos dias, um autor importantíssimo nos estudos sobre violência doméstica, as violências de vários tipos, porque todas essas mulheres são, a princípio, vítimas, mas vítimas que se rebelaram contra o companheiro, se rebelaram contra o pai, que escolheu um nome que ela julgava inadequado, então ela se decide num tempo que não era usual isso, ela consegue fazer a mudança de nome dela. Então, ela apresenta várias formas de violência para as quais as mulheres se mostram insubmissas. Então, mais uma vez, Josiane, porque em todas as vezes que você se apresenta, eu tenho que cumprimentá-la veementemente, mais uma vez eu faço com essa sua belíssima apresentação sobre Submissas Lágrimas de Mulheres. Muito obrigada. Perfeito, Ceci. Se a Josiane quiser falar, a Josiane pegar o foco narrativo. É uma professora que sabe o que está fazendo, Josiane. Isso é muito importante você trazer isso para o nosso debate aqui na JL. Eu fico muito feliz de ver esse tipo de trabalho. Aqui, na ordem, é Erilda, depois o Piscinini. Erilda. Boa noite. Gratidão por esse momento. Josiane, que sensibilidade de trazer esse assunto para nós. Gratidão, JL, porque esse assunto de trazer as obras da mulher feminina negra, em especial, nos enriquece muito. É muito aprendizado. E falar, então, desse enfrentamento, dessas condições sociais, né? A voz da personagem mulher negra é muito importante. E quanto se cala até hoje. Então, é muito importante, é um momento de grande reflexão. Muito obrigada, Josiane. Parabéns, Erilda. Agora, Piscinini, estão inscritos. Não tem mais ninguém inscrito além deles. Se tiver alguém, se manifeste. Piscinini. Boa noite, Josiane. É muito bom quando a gente é o último a falar, porque aí a gente não precisa falar o que a gente queria falar, estava para falar. Já falaram tudo antes, então a gente só tem que falar o seguinte: você, de fato, demonstrou que é uma mestra. Você ensinou a interpretar aquilo que muitos não conseguem passar. Parabéns para você. Aliás, eu fiquei aqui, esse tempo todo, por admirar a maneira de ver uma pessoa ministrar uma aula com uma simplicidade, mas com um conhecimento do que é ministrar uma aula. Garanto que todos aprenderam como eu também aprendi. Parabéns pela sua apresentação. Parabéns por demonstrar uma inteligência clara, lúcida e saber o que está fazendo. Porque muita gente, às vezes, só repete. É tipo o papagaio, né? E aproveitando a oportunidade, como alguém que gosta de história, eu quero registrar aqui, em sua homenagem também,
o dia de ontem, que foi um dia marcado para nós, monarquistas parlamentaristas. Eu sou, pode falar que eu sou antiquado, sou velho, sou o que sou, mas eu sou monarquista parlamentarista. E ontem nós comemoramos a data de falecimento do primeiro imperador brasileiro, Dom Pedro I, que morreu aos 35 anos no Palácio de Queluz, na mesma cama que nasceu, ele morreu na mesma cama também. E esse dia, em homenagem a Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil, e, por sinal, imperador de dois mundos, porque também era monarca em Portugal, foi instituído a bandeira do Primeiro Império. É um registro histórico. Eu não sei se eu tive a capacidade de explicar depois da sua aula, porque a sua aula é fabulosa. Parabéns e muito obrigado por eu ter aprendido com você que a forma não é ministrar, a forma é dialogar. E você dialogou com a autora e dialogou com todos que te ouviram. Isso é raro. Pode estar certo, ok? Tudo de bom. Boa noite a todos. Desculpe o registro, tá, Marisa? Mas você sabe que eu sou monarquista até hoje. Eu não podia deixar a brecha da véspera do dia 24, um dia depois, dia 24, de falar sobre um pouco da história do Brasil. Josiane, poucas pessoas conhecem a história do Brasil, ou melhor, conhecem a história de todos os personagens. Isso é um mal muito grande para nós brasileiros, sejamos acadêmicos, universitários, ou até mesmo simples pessoas de um povoado. A gente esquece de lembrar a história. E quem não lembra da história não sabe o que é. A história é a base de tudo. Você levantou Obrigada, a história Piscinini. maravilhosamente bem. Um abraço para todos. Obrigada, Piscinini. Agora, mantendo a linha do curso, seria a hora de voltar para a nossa querida e maravilhosa professora, mestra, doutora Josiane, responder. Tem coisas lindas aqui perguntando a você no chat, como também voltar para Ana Paula Torquato, que é a coordenadora, e para a Ceci para fazer o fechamento, e eu, como diretora de eventos, que não deu tempo no início de falar, que sou branca, de cabelo pretinho, de óculos grande, brinquinho preto, lábios vermelhos, que é o pedido da nosso setor da descrição, né? Da audiodescrição, lembrar a vocês que esse tipo de literatura que nós tivemos hoje é de alguém que conhece profundamente a estrutura do texto. No caso, a nossa autora conhece. E você captou isso muito bem, não é? É uma estudiosa que você trouxe com uma destreza imensa. Parabéns, professora. Eu vou, então, repassar na ordem para a Ana Torquato, lembrando que a frequência, eles estão toda hora aqui falando, eu estou presente, estive na outra. Amigos, o nosso Frazão sempre capta o nome. Quando ele não consegue o nome, ele pergunta o nome completo aqui no chat, ok? 70% lhes dá o direito ao diploma. Repasso, então, para a Ana, lembrando que é a próxima palestra, e a Ceci para encerrar. Muito obrigada, Josiane, eu aplaudo de pé o que você fez. Ana Torquato. Ana, só antes de você encerrar, só quero agradecer novamente, né? Como nós somos uma academia que prima, né, pela inclusão, então eu quero dizer muito obrigada e boa noite a todos vocês. Lindo, lindo. Então, com o cumprimento de Libras, né, vamos agora para a Ana Torquato. Ô, Josiane, antes tem que te agradecer, né, pela aula. Você trouxe aí, como todos já mencionaram, toda uma profundidade, né, revelou uns caminhos de leitura aí que reafirma a força da escrita da Conceição. E como você me mencionou aí na sua fala, né, quando eu escrevi Essência Menina Mulher Preta,
foi justamente para dar voz às mulheres da minha família e como elas se emocionaram quando eu, entre aspas, as entrevistei. E muito inspirado na própria Conceição. Muito obrigada e convido a todos vocês para a próxima semana a gente estar juntos aí novamente. Na semana que vem a gente vai ter a Laura Barbosa Campos com a Anne Ernaux, a literatura como lugar de emancipação. Muito obrigada. Belíssimo. Ceci, com você. Agradeço a presença de todos, agradeço a Josiane mais uma vez por essa apresentação lindíssima e aguardo a todos na próxima semana. Muito obrigada.